Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta um pouquinho atrasado para falar aí dos campeonatos da Série A2, da Série A3 e da Série A4 que aconteceram aí no final de semana, né? Hoje já terça-feira, vídeo um pouquinho atrasado, mas nesse vídeo vamos falar tudo sobre as três séries, começando com a Série A4, depois Série A3 e depois Série A2. Não teremos os gols, mas vamos falar de tudo o que aconteceu nessas últimas rodadas destes campeonatos agora. Como eu falei então, começando pela Série A4, sétima rodada na tela aí para você. Taquaritinga e Inter de Bebedouro jogaram no final de semana e olha, o Inter saiu na frente no primeiro tempo fazendo 1-0, mas ainda no primeiro tempo o Taquaritinga conseguiu empatar e no segundo tempo virou o jogo. Bela vitória 2-1 para a equipe da casa. Colorado Caieiras e Joseense empataram sem gols, depois Nacional e Jabaquara. Que tá acontecendo com o Jabuca, hein, amigo torcedor? Perdeu mais uma jogando contra o Nacional lá em São Paulo. Gol de Índio aos 14 minutos do segundo tempo, dando a vitória para o time do Nassa. Paulista e União Barbarense, terminou aí o 100% do Paulista. Depois de 6 jogos, 6 vitórias seguidas, a equipe perdeu em casa para o União Barbarense lá em pleno Jaime Sintra, em Jundiaí, hein? O União marcou 2-0, né? Um gol no primeiro tempo. Aí no segundo tempo fez 2-0, o Paulista diminuiu, mas o União ainda marcou o terceiro gol no final do jogo. 3-1 para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Vamos virar a página aqui para ver os outros 4 jogos. Em Araçatuba, clássico regional, terminou empatado 0-0 Araçatuba e Penapolense. O Penapolense está a 5 jogos sem vencer e a AIA está a 4 jogos sem vitória, as duas equipes aí do noroeste do estado. Audax e Barretos jogaram lá em Osasco e bela vitória do Audax, em um gol em cada tempo do Matheus Badola, primeira vitória no campeonato que tira o time da degola e coloca o Jabaquara na zona de rebaixamento. A gente já vai ver aí primeira vitória da equipe do Audax. Vossen de Assis e São Carlense jogaram lá em Assis, mas deu São Carlense, hein? Com um gol em cada tempo, a equipe de São Carlos saiu aí vitoriosa deste jogo aí. E para finalizar, Matonense e São Caetano, esse jogo aí foi lá em Taquaritinga, 3-3, primeira vez que a Matonense marca gol no campeonato, marcou logo 3, e olha, e o primeiro ponto também da Matonense, que tinha perdido os outros 6 jogos. E esse jogo, apesar do empate, pessoal, foi com sabor de derrota também, porque a Matonense abriu 3-0 no primeiro tempo e acabou levando o empate no segundo tempo. O time do São Caetano diminuiu, fazendo 3-1 e empatou o jogo com gols aos 51 e aos 52 minutos do segundo tempo. Olha, não tá fácil a vida para Matonense não, hein? Muito bem, agora a classificação, tem o Paulista, apesar da derrota, líder absoluto aí do campeonato da Série A4 com 18 pontos. São Caetano vem logo atrás com 13, Taquaritinga também com 13, Joseense em quarto com 12, União Barbarense com 11, em sexto Araçatuba também com 11, em sétimo Inter de Bebedouro com 10 e o Nacional chega na 8ª colocação também com 10 pontos. Em nono lugar, São Carlense também com 10 pontos, em décimo Colorado com 9, em 11º Barretos com 9, em 12º Penapolense com 7, em 13º Audax, que venceu, né, e foi a 6 pontos, é agora o 13º colocado, em 14º Vossen também com 6 pontos, e na zona da degola, em 15º Jabaquara com 5 pontos ganhos, e na última colocação a Matonense com 1 ponto ganho, né, com esse empate aí contra o São Caetano, o time ganhou os primeiros pontos, mas que não ajuda muito. A situação da Matonense é bem complicada na competição. Muito bem, aqui a gente tem o São Caetano, melhor ataque do campeonato, 14 gols, seguido de São Carlense e Taquaritinga com 12 gols. A Matonense, apesar de ter marcado 3 gols nessa rodada, continua sendo o pior ataque do campeonato.
Aqui a gente tem o Paulista como melhor defesa, né? Só levou 3 gols, exatamente os 3 gols dessa rodada aí. O time não tinha levado gol ainda no campeonato, mas continua com a melhor defesa, seguido do Joseense com 4 gols até agora tomados, né? Já a Matonense é a líder disparada como sendo a pior defesa, levou já 19 gols até aqui no campeonato. Aqui a gente tem rodada por rodada, nessa última rodada foram 18 gols em 8 jogos, média de 2,25, no total 131 gols em 56 jogos, média de 2,34 gols por partida. O interessante é que os visitantes continuam ali com vantagem de 11 gols ali marcados para os visitantes, 71-60. A artilharia do campeonato, Fábio Azevedo do São Caetano marcou gol nessa rodada, foi a 7 gols. Depois dele o Marcos Paulo do Taquaritinga tem 6 gols e o Matheus Arcanjo do Colorado Caieiras tem 5 gols. Esses os principais artilheiros aí do Paulistão da Série A4. E a 8ª rodada, pessoal, já tem jogo hoje, nessa terça-feira, abrindo aí com Joseense e Jabaquara. Jabaquara aí meio que desesperado, precisando de um resultado positivo para sair da zona da degola. Na quarta-feira, conhecido também como amanhã, teremos Penapolense contra Nacional, Taquaritinga contra Audax, União Barbarense recebendo a Matonense, São Carlense contra Inter de Bebedouro, Vossen de Assis contra Araçatuba, Barretos recebendo Paulista e o São Caetano jogando em casa contra o Colorado Caieiras. Tá aí, pessoal, tudo sobre a Série A4 e sem perder tempo, vamos para a Série A3. Muito bem, já estamos na Série A3 com a sua 8ª rodada. Vamos ver o que aconteceu, amigo torcedor. Primeiro jogo, Marília e Esporte Clube São Bernardo. Tá tudo muito bem lá pro Marília, hein? O time abriu 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Bernardo diminuiu, mas valeu aí os 3 pontos para a equipe do MAC, líder dessa Série A3 aí até agora. Desportivo Brasil e Catanduva jogaram, vitória do time da casa, o Desportivo venceu, marcando gol lá aos 84 minutos, né, no finalzinho da partida, vitória para a equipe do Desportivo Brasil, vitória muito importante, estava precisando dessa vitória. Rio Branco 4, Lemense 0, hein? Rio Branco muito bem no campeonato, Lemense nada bem, a gente já vai ver a tabela de classificação. 1 gol no primeiro tempo e mais 3 gols no segundo tempo deram a vitória para a equipe do Rio Branco. Rio Preto e Francana, derrota do Rio Preto em casa para a equipe da Francana, gol no segundo tempo da equipe da Veterana vencendo aí o Jacaré. Vamos virar a página para falar que União São João também perdeu em casa para o Sertãozinho, gol marcado no início do jogo que deu a vitória para a equipe do Sertãozinho. E depois tivemos Comercial 1, Itapirense 2, mais uma vitória do time visitante, hein? E olha que o Comercial nesse jogo começou marcando gols no primeiro tempo, 1-0, aí no segundo tempo a equipe do Itapirense conseguiu empatar e nos acréscimos da partida fazer o gol da vitória, o gol da virada, Itapirense 2, Comercial 1. E tivemos Monte Azul 2, Bandeirante 1, Monte Azul faz uma boa campanha, Bandeirante não faz uma boa campanha, perdeu mais uma, dessa vez jogando lá na cidade de Monte Azul Paulista. O time da casa fez 2-0 no primeiro tempo, o Bandeirante diminuiu no final do jogo, mas ficou nisso 2-1. E tivemos aí 15 de Jaú e União Suzano, um jogo aí que não aconteceu, né? Você já deve estar sabendo, amigo torcedor. Tivemos aí horas antes do início da partida a morte súbita do jogador Gabriel Popó, que abalou aí o final de semana no mundo esportivo no Brasil. Realmente uma notícia muito triste, né? Um infarto fulminante levou a vida aí do Gabriel Popó. A gente lamenta muito, deixa aí as nossas condolências para a família, para os amigos do jogador Gabriel Popó. Logicamente o jogo não aconteceu, foi adiado, vai ser disputado numa outra data, 15 de Jaú e União Suzano,
não aconteceu, infelizmente, aí com a morte do jogador Gabriel Popó. Lamentamos demais essa notícia. E agora a classificação então da Série A3. Marília é líder, 19 pontos em primeiro lugar, Sertãozinho vem em segundo com 16, Rio Branco também tem 16, mas com uma vitória a menos fica em terceiro lugar. Monte Azul é o quarto com 15 pontos, Catanduva em quinto com 13, Itapirense chegou aí a 12 pontos em sexto lugar, Rio Branco em sétimo com 11 e a Francana entra aí entre os 8 com 11 pontos também. Esses seriam os times classificados se terminasse hoje a primeira fase, né? São 15 rodadas, estamos aí na metade, faltam 7, né? Já foram 8, faltam 7. Em nono lugar, União São João tem 9, em décimo, Desportivo Brasil também com 9, em 11º, União Suzano com 8 pontos, porém um jogo a menos, né? E em 12º, São Bernardo também com 8 pontos, em 13º, Bandeirante com 7, em 14º, Lemense com 7, e na zona da degola, o 15 de Jaú com 6 pontos, mais um jogo a menos, e o Comercial em último lugar com 4 pontinhos só até o momento, o bafo amarga e a última colocação da Série A3. Muito bem, aqui a gente tem Marília, Monte Azul e Rio Branco, os melhores ataques da Série A3 com 14 gols marcados aí até agora. 15 de Jaú, pior ataque do campeonato, tá certo que tem um jogo a menos, só que o time só marcou 2 gols até o momento. Em termos de defesa, a melhor é a do Sertãozinho, ó. Só levou 4 gols até agora, seguido de Rio Branco e 15 de Jaú, que só levaram 5 gols. Já o Bandeirante de Birigui é a equipe com a pior defesa, já levou 12 gols, seguido do Comercial, que já levou 11 gols até aqui. E por falar em gols, temos aí rodada por rodada, nessa rodada 17 gols em 7 jogos, né? Faltando um jogo para ser disputado, média aí de 2,43 gols por partida, no total 126 gols, que dá uma média aí de 2 gols por partida exatamente no campeonato. Uma média baixa, né, para a Série A3, aí apenas 2 gols por partida. Aqui a artilharia do campeonato tem o Gui Salles do Monte Azul e o Lucas Lima do Marília com 6 gols já marcados até agora, e depois deles vem o Gustavo da Francana com 4 gols marcados, esses os principais artilheiros aí da Série A3. E nesta quarta-feira teremos a 9ª rodada com São Bernardo recebendo União São João, União Suzano contra Marília, Lemense recebendo Rio Preto, Itapirense contra Desportivo Brasil, Sertãozinho contra Comercial, clássico regional, né? Francana contra 15 de Jaú, Catanduva recebendo Monte Azul e o Bandeirante recebendo a boa equipe do Rio Branco de Americana. Tá aí então, amigo, tudo sobre a Série A3 passado a limpo aí. Vamos agora para a Série A2. Pronto, amigo torcedor, já estamos na Série A2 para falar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Então, vamos aos jogos. 10ª rodada já da Série A2, que começou com o Capivariano vencendo o Oeste por 3-0, hein? 2-0 no primeiro tempo e depois 3-0, mais um golzinho no segundo tempo. Bela vitória da equipe do Capivariano sobre a equipe do Oeste. Santo André 2, Ituano também 2. O Santo André estava vencendo por 2-0 e o Ituano marcou 2 gols no finalzinho do jogo, mesmo jogando com a menos. O Ituano foi lá e conseguiu o empate 2-2 para Santo André e Ituano. Primavera, hein? Tudo muito bonito lá pro Primavera. O Fantasma venceu o Taubaté por 2-1. Todos os gols foram no segundo tempo. O Primavera fez 2-0. O Taubaté diminuiu. Bela vitória do Primavera, que é o líder da Série A2, o novo líder da Série A2. Rio Claro e Santista, empate em 1-1. Um gol em cada tempo. A Portuguesa saiu na frente desse jogo lá em Rio Claro, mas no segundo tempo o Rio Claro conseguiu o empate. Vamos virar a página aqui para falar de São Bento e Juventus. Olha só, vitória do São Bento, vitória importantíssima do São Bento nesse jogo aí de 5 gols.
Todos os gols foram marcados no segundo tempo, o São Bento conseguiu fazer 2-0, o Juventus fez 2-1, aí o São Bento fez 3-1 e o Juventus ainda marcou mais um gol, mas ficou em 3-2 para a equipe de Sorocaba. Grêmio Prudente 2, Linense 1, vitória do time de Prudente, hein? Todos os gols desse jogo foram marcados no primeiro tempo, Grêmio Prudente fez 1-0, o Linense empatou, mas o Grêmio conseguiu fazer 2-1. Votuporanguense 1, 15 de Piracicaba 0. Bela vitória da equipe de Votuporanga, marcando gol no primeiro tempo. E para finalizar, Ferroviária e São José, derrota da Ferroviária em casa, hein? Gol aos 41 minutos do primeiro tempo da equipe do São José. Depois de 3 derrotas seguidas, né? A Águia do Vale aí conseguiu vencer um jogo e a Ferroviária completou aí 5 partidas sem vitórias nesta Série A2. Aqui a classificação, pessoal, olha só. O Fantasma é o novo líder da Série A2, tem 22 pontos. 15 de Piracicaba caiu para a segunda colocação com 20. Grêmio Prudente está em terceiro com 17 pontos. Capivariano em quarto com 15. Votuporanguense em quinto com 15 também. Juventus em sexto lugar com 14 pontos. Oeste em sétimo com 14 e o Ituano fechando aí a zona de classificação em oitavo lugar, também com 14 pontos. Em nono lugar temos o Taubaté com 13, em décimo Santo André com 12, em 11º Ferroviária com 12, em 12º São José também com 12 pontos, depois em 13º Linense com 11, em 14º a Portuguesa Santista com 9, em 15º já na zona da degola o São Bento com 9, apesar da vitória o time ainda está lá na zona da degola, e em 16º o Rio Claro com apenas 7 pontos, o Rio Claro que simplesmente ainda não conseguiu vencer nesta Série A2 em 10 rodadas já disputadas, o time empatou 7 e perdeu 3. Aqui a gente tem o Juventus, melhor ataque com 17 gols, seguido de Ferroviária, Grêmio Prudente e Ituano que já marcaram 16. O São Bento é o pior ataque, apenas 4 gols marcados. Já o Primavera e o 15 de Piracicaba, né, os times que estão lá em cima, têm também as melhores defesas do campeonato, só levaram 6 gols. Ferroviária e Rio Claro, as piores defesas, já levaram 16 gols até agora. Aqui os gols rodada por rodada, nessa 10ª rodada foram 22, média de 2,75, no total 191 gols em 80 jogos, média de 2,39 gols por partida. A artilharia da Série A2 tem o Neto Berola do Ituano e o Anderson Magrão do Juventus com 6 gols marcados aí na liderança da artilharia. Logo depois deles vem o Henry do Oeste e o Diego Quirino da Ferroviária, que já marcaram 5 gols, tá aí os principais artilheiros dessa Série A2. E aqui a 11ª rodada, nessa quarta-feira, teremos Portuguesa Santista e São José, Juventus recebendo o Grêmio Prudente, Linense contra Capivariano, São Bento contra Santo André, Taubaté recebendo a equipe do Rio Claro, 15 de Piracicaba contra a Ferroviária, Ituano contra a Oeste e o Primavera, o líder Primavera, recebendo a equipe da Votuporanguense. Tá aí então, amigo torcedor, tudo para você sobre a Série A4, sobre a Série A3 e também sobre a Série A2. Eu espero que eu tenha trazido as informações que você estava esperando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, participe do nosso time, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.